Bom, eu fiz vídeos muito bons, tá? Mostrando para você, tá? Sobre a conexão dos vizinhos do crime organizado com a doutrina da família tradicional. Fiz um vídeo falando sobre o simbolismo dos scanners no filme Minority Report, tá? Há um tempo mais atrás eu fiz um vídeo chamado Terroristas Sociais, mostrando que os vizinhos do crime organizado que estão controlando o seu bairro são terroristas no seu bairro, tá? Conforme os filmes que eu mostrei, tá? Tô fazendo vídeos muito bons, tá? E tem o link, tá, para você baixar no blog postesdedenuncias.blogspot.com ou então no o resumo do caso Monique Moraes.blogspot.com. Tem uma postagem lá que por acaso é a última, tá? Que está todos os links dos vídeos, tá? Você vai clicar nesses links aí para você baixar todos os vídeos. Só que eu quero falar para você que nem todos os vídeos vão ser relevantes para o assunto de espionagem, magia negra e conspiração como você quer. Então, se provavelmente você mandar um e-mail para mim, simfuge@gmail.com, eu posso te recomendar os melhores vídeos, tá, para cada assunto, ok? Para magia negra, para espionagem, ok? O assunto que for do seu interesse. Ou então, o que você está sendo vítima de empresa de televisão? Aí eu vou e mostro para você, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre fraudes, tá? Ok? Como é que esses bandidos, tá? Do seu bairro, dos bairros, dos morros, dos pontos de música alto e os vizinhos do crime organizado e os bandidos de seitas, tá? E os criminosos sociais, tá? Que são indivíduos que estão em vloggers, podcasts, ok? Televisão e rádio, tá em conexão com isso daí e estão te prejudicando com fraude. Eu fiz uma série de 3 vídeos muito bons, tá, falando sobre os satânicos, tá? Ou seja, a ditadura dos satânicos. Acredito que esse seja o nome, uma série de 3 vídeos, tá? Que tá até com desenho de uma pirâmide, daquele post que eu fiz do projeto de construir uma empresa contra as empresas que praticam o esquema da pirâmide. Preste atenção. Eu vou falar aqui sobre fraudes. Preste atenção. E está baseado nessa série de vídeos aí, presta atenção. Sobre fraudes. O que acontece na questão das fraudes é o seguinte. É um grande ajuntamento, tá, de pessoas, tá, para poder fazer esse esquema funcionar. E não interessa se essas pessoas são boas ou ruins, se são bandidos ou não, se são criminosos ou não. O objetivo é fazer o esquema funcionar com todo esse ingrediente. Consegue entender? Em outras palavras, isso aí é um grande parlamento. O que acontece no parlamento? Tá? É um parlamento extremamente sujo e corrupto, tá? Ok? Consegue entender? Um parlamento extremamente corrupto, tá? E aí eu vou provar aqui para vocês o que eu estou falando. O que acontece no parlamento? Tem alguns países que têm esse sistema de governo, tá? Que é o parlamentarismo. O parlamentarismo é o quê? Existe uma liderança que são como se fossem juízes, tá? Tudo isso aqui é meu. Existe como se fosse um grupo de juízes, ou seja, é um sistema de governo sem presidente. Tem alguns juízes ali que vão julgar como se fossem ministros assim. E os parlamentos é como se fossem os partidos. E todos os partidos podem opinar. E a ideia é fazer tudo funcionar, tá? Como se fosse democracia assim, para todo o parlamento inteiro. E então aqueles parlamentos, ou seja, aqueles departamentos, aqueles partidos brigam entre si para ver qual vai ser a ideia mais absoluta que vai prevalecer ali. Esse é um esquema, tá, que você não conhece, tá, e que não é apresentado para você, mas que funciona 24 horas. É um esquema onde um vagabundo no seu bairro ele pode mandar em você. Consegue entender? Um indivíduo todo cagado, um invejoso, um ladrão, um sanguinário, ok? E nesse esquema, tá, eu estou colocando os fatos aqui, você junte as peças, tá, que eu não estou colocando ordenadamente, você junte as peças que vai dar toda a situação, tá, ok? Significa o seguinte, nesse esquema, tá, das fraudes, tá, estou introduzindo para você entender como é que vai funcionar as fraudes. O que vai entrar nesse esquema é muita inveja, tá, ok?
esses indivíduos que estão controlando você, tá? Eles estão nesse esquema, tá? Ou seja, controlando o país, controlando o bairro, controlando o estado, controlando grupos políticos, tá? Grupos dentro de partidos, ou seja, eles estão munidos de muita inveja, tá? Muita inveja, muitos interesses, tá? Ok? Com interesse no sentido assim, ó, dinheiro. Quando é na parte política, o negócio é dinheiro. Consegue entender? Quando entra no departamento do bairro, a inveja do caralho, entendeu? Ok? A inveja de indivíduos querendo ganhar dinheiro para matar alguém no bairro. Consegue entender? Esse é o esquema, tá? Por quê? Porque nesse esquema vai funcionar todas as outras coisas que eu já falei para você. Espionagem, magia negra e conspiração. E o objetivo é roubar e fazer fraudes, tá? Ganham dinheiro para isso, tá? Então, quando aparece uma pessoa que supostamente pisou fora dos interesses deles, todos eles apontam o dedo. É uma vítima que eles querem destruir, para eles ganharem dinheiro, consegue entender? Para eles se custa de alguém, consegue entender? Eu vou dar exemplos aqui para você entender como é que isso funciona na prática, tá? Preste atenção. E a questão das fraudes é o seguinte, preste atenção. Quando uma pessoa não está fazendo a vontade desse parlamento, essa pessoa, ao ser prejudicada, eles têm o direito, o parlamento inteiro, ou seja, o cocô inteiro, tá? Consegue entender? O cagalhão inteiro, o valão inteiro, tem o direito de jogar fraudes em cima dessa pessoa. Tem o direito de matar essa pessoa, de fazer fraudes em cima dessa pessoa, de jogar mentiras mesmo em cima dessa pessoa, jogar várias calúnias mesmo, para que essa pessoa possa ser morta em qualquer lugar e para que essa pessoa seja completamente destruída. E um desses esquemas é fazer o esquema Second Life, ou seja, o cocô do parlamento, tá, que são esses cus que encostam no seu olho, os vizinhos do crime organizado, bandido de bairro, tudo isso daí que está funcionando organizadamente, tá? O que eles fazem? Eles jogam fraudes em cima dessa pessoa e então eles fazem essa pessoa viver vida Second Life. Por exemplo, eles criam um personagem em cima dessa pessoa, que essa pessoa é um criminoso de alta periculosidade. A maior mentira mesmo, e fica esquematizado e acordado entre eles, em acordo entre eles, tá? De que essa pessoa é um criminoso, pronto, e eles ficam assim. E aí o que acontece? Isso vai dar o quê? Que você seja assassinado em algum lugar, tá? Que você seja incriminado, que as pessoas façam oposição a você, que as pessoas se afastem do que você faz. É o esquema de fraudes, tá? Ok? Vou jogar o máximo de informações, tá? Para você entender. Então, isso é um esquema satânico, tá? É um esquema satânico que está cheio de magia negra, tá? Tudo isso daí está envolvido com magia negra, espionagem e para conspiração e para roubar. Outra coisa que eu quero colocar, preste atenção. Tem um determinado movimento aqui, eu tô me guardando aqui, tá? De não citar nomes assim, mas pessoas famosas, determinadas pessoas famosas, que se mostram como esquerdistas. São famosos, mas são assim como se fosse assim, nada, entendeu? São famosos pra caralho, assim, mas tá bem abaixo de você, ok? Pra você entender. E eles promovem um ideal, assim, um ponto de vista esquerdista, ó. E todas essas coisas funcionam como se fosse um submundo. É outro raciocínio que eu quero colocar para você. Isso, consegue entender? Isso está rolando, rola entre eles formalmente. Mas para você que é civil está completamente oculto. E está comendo solto isso daí. Tá? Como eu venho mostrando, o mesmo raciocínio e paralelo e junto, tá? Com a questão do submundo da internet que eu falei, um submundo de espionagem e um submundo de internet, que é onde as informações a respeito das pessoas estão comendo solto ali. E eles estão manipulando a sociedade todinha através do submundo da internet e do submundo da espionagem. Eu até expliquei para você, a internet é como se fosse fixo, é material. A espionagem é o momento em que da captação de sons, tá? De informações, consegue entender? Para você entender, mas as duas coisas funcionam juntas. Então, concluir o raciocínio. Aí o que acontece? Outra coisa que acontece no submundo está comendo solto. Eu venho mostrando para você várias vezes aí, ó, presta atenção. Uma coisa que eles fazem é a questão do espólio.
Por exemplo, eles têm o direito de espoliar todo mundo. Eles têm o direito de passar a mão em tudo que é dos outros. É como se fosse deles. Como se fosse autorizado que eles têm influência para passar a mão em tudo que é seu. Ó. E também, quando uma pessoa cai na berlinda deles, ou seja, quais são os critérios? Por inveja, que eu falei aqui, por inveja, porque não foi com a cara. Ainda vou falar mais sobre isso daí, tá? Quando uma pessoa cai na berlinda deles, ou eles apontam essa pessoa por unanimidade, ou então por um grupo de pessoas, tá? Que essa pessoa aí tem que ser destruída por eles, eles vão jogar fraudes em cima dessa pessoa e vão ficar sob o direito deles roubarem tudo dessa pessoa. E eu acredito que tem doutrinas tradicionais e medievais para fazer isso daí. É como se fosse assim, ó, essa pessoa é inimigo. Então essa pessoa pode ser espoliado, pode fazer fraude em cima dessa pessoa e pode roubar. Você vai delatar isso para todo mundo, tá? Que existem doutrinas medievais, onde quando uma pessoa não faz a vontade desse grupo aí, essa pessoa é um inimigo. E por ser um inimigo, eles podem jogar fraude, eles podem matar e podem torturar essa pessoa. E pode inclusive torturar essa pessoa em ritual de magia negra. E pode roubar tudo dessa pessoa e jogar fraude e mentira em cima dessa pessoa. Você vai delatar essa porra pra todo mundo, tá? Isso funciona no morro, bairro, ponto de música alto, empresas, tá? Esquerda e direita, tá? Você vai mostrar pra todo mundo essa porra, tá? Em outras palavras, essa situação que eu falei aqui, de uma doutrina medieval onde eles fazem isso, quem faz muito é o pessoal da direita, tal, do pessoal religioso, o pessoal da direita. Mas o pessoal bandidal também faz isso e os esquerdistas também. Como eu falei aqui, ó, presta atenção. Aí, você já ouviu falar de um sistema de governo chamado de democracia popular? Eu esqueci o nome. Democracia participativa, já ouviu falar disso daí? Eu tenho para mim que é exatamente tudo isso que eu falei aqui. É um esquema, tá? Que é uma farsa, tá? É como se fosse um esquema de revolução, de igualdade, mas é um esquema de espólio, tá? De passar a mão. É um parlamento que se eleva acima dos outros, tá? E aí toma decisões para todo mundo, tá? Que é isso daí. Quando eu falei a respeito dessa doutrina medieval, tá, de poder incriminar e roubar uma pessoa que eles definem como inimigo, tá, praticaram magia negra aqui no meu olho. Você vai delatar essa porra pra todo mundo, tá, ok? E você vai ser inimigo deles. Eu quero convocar você para ser inimigo dessa porra, tá, ok? Isso daí é uma quadrilha, tá, ok? Isso daí é um esquema de cartel, de quadrilha, tá, ok? Você tem que definir quem faz isso, tá, como criminoso, tá, e como uma quadrilha, e como um cartel, ok? Significa, percebeu a inversão da situação? Ó? Isso significa que eles estão como se fossem mandando, tá? E eles estão como se fosse a parte superior da sociedade mesmo, e juntamente com a parte de baixo. E no final, eles é que são os criminosos, essas porras é que são inimigos de vocês, tá? Ok? Você que é civil não vai aceitar essa porra. Bom, aí eu vou falar sobre a prática das fraudes. O que acontece? Toda vez que eu desligo o computador, preste atenção, tá? Isso aqui é para você guardar isso aqui e você analisar bem. Ó. Eu desligo o computador, começa o barulho aqui. Colocam música alta aqui. Que é o quê? Eles fazem como se fosse uma fraude em tempo real. Em tempo real. Eles fazem uma fraude, aí ele desligou o computador, ó. O que ele está fazendo? Aí os bandidos que são os endossadores da fraude, eles tipo que espionam e falam assim, ó, aí ó, tá fazendo isso assim, assim. Eles estão cometendo crimes, tá? Eles abrem o seu aparelho naquele lugar ali, e então eles cometem crimes ali em tempo real. Aí tá vendo? É essa pessoa aí que tá fazendo isso daí. Pronto. A cada segundo eles vão fazendo. A cada vez que você se manifesta e fala, não, peraí, as pessoas percebem, peraí. Essa pessoa não fez isso daí, olha o que essa pessoa está falando. Aí eles vão e fazem a fraude de novo, fazem uma nova fraude e jogam assim, não, é essa pessoa mesmo. Aí ó, é essa daí. Eles vão jogando os vizinhos do crime organizado, tá? Ok? Você pode mostrar isso para todo mundo, tá? Fraude. Jogar fraudes, tá? Ok? Jogar fraudes em cima de pessoas que eles querem prejudicar. Consegue entender? Ok? Tá?